Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Rute a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, Acás gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que a soma das gerações de Abraão até Davi foi 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amém. Amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Eu acredito que os textos menos lidos da Bíblia são as genealogias. Confesse. Há muitas pessoas que não conseguem ler uma genealogia. Fulano gerou a fulano, cicrano gerou a beltrano, e isso vai numa sucessão, numa repetitividade enfadonha que cansa. E quando a gente começa a ler o livro de Gênesis, capítulo 1º, 2º, 3º, 4º, chega o 5º, dá vontade de pular, porque outra vez as genealogias, e 1ª Crônica, 2ª Crônicas, muitas genealogias, uma sucessão de informações sobre filhos que foram gerados, sobre descendências, e a grande verdade é que nós não gostamos muito disso aí. A genealogia de Jesus, ela também não foge à regra. Mas eu gostaria de trazer um novo enfoque sobre o assunto, e por isso eu me atreveria a dar a este sermão hoje à noite o título de O Álbum de Fotografias do Senhor Jesus Cristo. Isto porque quando nós nascemos, ou quando os nossos filhos nasceram, uma das medidas tomadas com mais cuidado, e certamente uma das primeiras medidas é providenciar um álbum para que as fotografias sejam ali colocadas e a história, o início da vida e a caminhada inicial dos anos de vida ali sejam registrados na forma de fotografias. Todos nós, ao nosso próprio modo, temos os nossos álbuns. Interessante é que nós temos o hábito de selecionar as fotos dos nossos álbuns. Você tem esse cuidado, claro. E sempre procuramos dar destaque às melhores fotos. Ou seja, gostamos da foto de um parente vitorioso, de alguém que alcançou sucesso na vida, do indivíduo que foi muito bem sucedido, ou de outro parente que ficou famoso. Gostamos de olhar e dizer, olha, esse aqui, tá vendo? Esse aqui é meu primo, e meu primo é famoso, e a foto dele está bem destacada. Ou parentes de caráter ilibado, que se tornam referências para a nossa própria existência, gente que se torna um marco, um norte, um farol, a nos apontar o rumo da vida.
Todos nós, é claro, procuramos evitar os derrotados, os que não tiveram expressão na vida, aqueles cujo caráter compromete a história e a estrutura da família inteira, gente que nos envergonha, gente que traz uma mancha, uma nuvem horrorosa sobre a vida da família. Estas fotos às vezes não são colocadas no álbum, ou então são colocadas do outro lado da página para que ninguém veja, para que ninguém busque, para que ninguém ache com muita facilidade. Sabe por que isso? Por uma razão muito simples: as fotos falam, as fotos se pronunciam. O meu pai, que foi pastor durante a vida inteira, tinha muita sabedoria, e um dia visitou uma viúva com minha mãe. Ficaram lá um tempo na casa da viúva, e quando voltaram para a nossa casa, meu pai, com muita experiência de vida, disse à minha mãe: esta viúva vai casar daqui para o fim do ano. E minha mãe, que o chamava de João Ximenes, disse: mas João Ximenes, que história é essa? Que maledicência, que língua horrorosa. A mulher não disse nada, não falou nada, você não viu ninguém lá, e vem com essa história de que daqui para o fim do ano ela casa. Isso na década de 40. Aí meu pai disse: mas a primeira vez que eu fui lá, a foto do finado estava na sala de visitas. A segunda vez que eu fui, estava no corredor. Na terceira visita que fiz, a foto estava na sala de jantar. E agora fui com você, não vi mais a foto. Ele disse: a foto, quando começa a andar dentro de casa e some, alguma coisa está para acontecer. Isso porque as fotos falam. Olhando para essa genealogia, que é o álbum de família de Jesus, você encontra muita gente boa. Abraão, o pai da fé. Quem não gostaria de ter o Abraão no seu álbum? Ah, que tal o meu tio Abraão? Olha, o pai da fé. Esse indivíduo aqui foi um indivíduo rico, poderoso, arrancado por Deus do paganismo. É o pai de uma nação. Os patriarcas o sucederam. Toda a história de um povo está contida na sua vida. Ali estava Josias, o rei que providenciou, proveu o maior avivamento da história da Bíblia. Ali estava a foto de Zorobabel, príncipe de Judá, político refinado, que fez todas as articulações junto ao governo de Babilônia para trazer o povo de volta a Jerusalém, numa alegre e abençoada romaria. Ali estava a foto de Josafá, íntegro, monarca, uma das referências de honestidade e caráter no povo de Israel. Contudo, eu quero lhes dizer, de forma bem objetiva, que neste álbum também tem muita gente ruim. Muita gente que eu e você não gostaríamos de ter nos nossos álbuns de fotografia, álbuns de família. Ali está Raabe, uma prostituta, que sobrevivia vendendo seu corpo aos militares na cidade de Jericó. Diz a Bíblia que a sua casa estava construída no alto da muralha. Sabe por quê? Porque os soldados faziam uma vigilância noturna andando nas muralhas, e ela construiu sua casa ali, porque de vez em quando, no meio do trabalho, um dava uma escapada, entrava na casa dela, e ali as coisas aconteciam. Vendia o seu corpo, era absolutamente prostituída. Eu e você não gostaríamos de ter uma pessoa como Raabe no álbum de fotografia da nossa família, mas ela está no álbum de fotografia da família de Jesus Cristo. Betsabá ou Batseba, adúltera, aquela que teve um caso com Davi, que valeu-se de uma saída do seu marido Urias para a guerra, ele que era um dos 37 maiores amigos e dos homens de maior confiança de Davi, estava lutando pelo rei, arriscando a vida pelo rei. Enquanto isso, ela aproveita seu momento de folga, aproveita o fato de que o marido viaja e o trai de forma terrível, e não somente o trai numa relação com Davi, mas engravida, tem um filho que depois viria a se tornar rei de Israel. Esta seria evitada por muita gente ainda hoje em dia. Esta foto certamente não seria colocada com muita alegria em muitos álbuns nesta noite. Contudo, ela está no álbum das fotografias da família de Jesus de Nazaré. Manassés, já preguei sobre ele aqui. Ruim. Disse um amigo meu que para Manassés ser ruim, ainda tinha que melhorar muito. E eu já disse aqui para as esposas: você que pensa que seu marido é ruim, tenha consolo em Manassés, porque Manassés é o suprassumo da iniquidade. O indivíduo era agoureiro, adivinho, prognosticador, consultava as nuvens,
sacrificou 2 filhos a uma divindade amonita chamada Moloque. E diz a Bíblia que tinha prazer em provocar a ira de Deus. Você imagine o juízo de um indivíduo cujo prazer na vida é irritar Deus. Esse era Manassés. Certamente nós não iríamos querer esse tipo de Fernandinho Beiramar daqueles dias em nosso álbum de fotografia. Contudo, está no álbum de fotografia de Jesus. Você pega a história, as fotos da família de Jesus, quem está ali? Manassés. Jeconias, a encarnação do fracasso. Se você puder pensar no indivíduo fracassado, liquidado, que levou o reino à falência, é esse Jeconias. Está ali. Amon, idólatra, praticando o paganismo dentro da nação de Israel, profanando o próprio templo de Deus. Está ali. Judá e Tamar, primeiro caso de incesto que a Bíblia registra. Certamente nós iríamos morrer de vergonha. Já pensou você abrir o álbum de fotografia de sua família e mostrar a uma amiga: olha, este aqui é meu filho, esta é minha filha. Olha, eles tiveram um caso. Os 2 tiveram um caso. Você iria evitar, mas os 2 estão ali no álbum de fotografias de Cristo. Queridos, sem muitos tratos à bola, eu quero lhes dizer que isso nos traz pelo menos 4 lições nessa noite, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, o fato destas pessoas comprometidas com o mal, de moral absolutamente destruída, gente que não é referência para ninguém, o fato destas pessoas estarem no álbum de fotografia de Jesus, nos ensina, em primeiro lugar, a que pratiquemos a graça de Deus com os nossos familiares. Eu digo familiares porque eu não preciso ser vidente, profeta ou adivinho, ou ter bola de cristal, carta de tarô, nenhuma dessas tolices, para afirmar desse púlpito com toda a convicção que muitos de vocês, e a grande maioria de vocês, já experimentou ou está experimentando na vida sofrimentos oriundos da própria família. Gente da própria família, do próprio sangue, que trouxe tristeza, vergonha, agonia, desapontamento, frustração, expectativas que não foram realizadas, decepções tremendas que até fazem com que você se isole, não queira participar da família, não queira dizer que é parente, que é primo, que é tio, que é sobrinho, e em alguns casos mais crônicos, até dizer que é filho. Entretanto, o fato destas pessoas desqualificadas estarem no álbum de fotografias de Jesus me ensina que, assim como Deus, por graça, os colocou lá, eu também devo ser gracioso com aqueles que não merecem fazer parte da minha vida e da minha história. No seu caso, aplique isso também. Amém? Em segundo lugar, este álbum me ensina que eu devo aceitar as falhas dos outros, os erros, os fracassos. Isso porque nós somos muito misericordiosos conosco, mas somos extremamente severos com os outros. Somos absolutamente aptos para dizer: tem misericórdia de mim. Mas quando se trata dos outros, nós dizemos o quê? Faça-se a justiça. Senhor, eu quero que tu sejas justo. Se tu fores justo, tá bom. Para nós queremos misericórdia e queremos graça. Entretanto, esse texto, este álbum, esta genealogia me ensina que eu preciso aceitar as falhas dos outros, amá-los como eles são. Sabe por quê? Porque Deus me ama do jeito que eu sou. Jesus nunca disse: mude de vida, conserte a vida e depois venha. Ele diz: venha como está, do jeito que você está. Traga os pedaços, traga as sobras, traga o resto, traga o que ficou. Como eu digo, traga os cacos de sua vida, que Ele vai refazer, reconstruir. Deus é perito em pegar aquilo que a vida, que os homens, que a família, que até o diabo rejeitaram, para refazer e reconstruir para a honra e para a glória do seu nome. É a possibilidade de deixar o outro renascer em nossa vida, ter a segunda chance que Deus nos dá com tanta frequência. Em terceiro lugar, olho para esse álbum de fotografias e entendo que Deus me recebe apenas por graça e nada mais do que isso. Esses homens e mulheres sobre cujas vidas eu falei rapidamente, ali só estão pela graça de Deus. Por méritos, nenhum deles ali estaria. Por questão de ter crédito, por questão, em razão de merecimentos, nenhum ali estaria. Mas eles ali estão e os seus nomes se perpetuaram na história pela graça de Deus. E em quarto lugar, esse álbum de fotografias me ensina
que eu não devo ter vergonha de quem Deus não se envergonhou. Amém? Deus não se envergonhou de ter Raabe, uma prostituta, no álbum de fotografia do seu filho. Deus não se envergonhou de ter Betsabá ou Batseba, uma adúltera, do álbum de fotografia do seu filho. Deus não se envergonhou de ter Manassés, um indivíduo desqualificado da pior estirpe, no álbum de fotografia do seu filho. Portanto, eu não devo me envergonhar de quem Deus não se envergonhou. Isso me faz lembrar a história que eu li um dia de um moço que se formou em medicina, e era um moço de origem muito pobre, paupérrimo, e finalmente chegou o dia, a época das comemorações, bailes, colação de grau, culto, missa, etc. E esse menino, filho único, travou uma batalha interior muito grande porque ele tinha vergonha do pai. Isso porque o pai tinha as mãos deformadas, feias, horrorosas, e que em determinadas épocas elas ficavam purulentas, asquerosas. E quando aquele moço começou a pensar que na sua formatura, o seu pai ali estaria abraçando um, cumprimentando o outro, com aquelas mãos horrorosas, ele um dia encheu-se de coragem, conversou com o pai, disse: olha pai, o senhor sabe que eu gosto do senhor, sou grato pelo seu investimento em minha vida, mas eu queria lhe fazer um pedido. Eu gostaria que o senhor não fosse a minha formatura. Eu gostaria que o senhor não aparecesse lá. E o velho, com muita sinceridade, disse: por que, filho? E ele contou, disse: porque eu tenho vergonha das suas mãos. Eu não gostaria de ver meus colegas e minhas amigas e amigos vendo estas mãos do senhor, tão asquerosas, tão feias, essas mãos que, eu confesso ao senhor, eu não consigo olhar com simpatia para elas. E o velho disse: então agora você senta aí que eu vou lhe contar uma história. A história dessas mãos. Você ainda era muito pequeno, e eu estava na fábrica trabalhando, sua mãe trabalhava na casa de uma família, e você ficava em casa, e quando eu voltava da fábrica, porque nós tentávamos harmonizar os horários para que você ficasse só o menor tempo possível, no meu retorno, eu vi um movimento, uma correria na direção da minha rua e fui informado de que havia um incêndio, e eu corri apavorado e percebi que o incêndio era na nossa casa. Cheguei lá, a casa estava sendo consumida pelas chamas, me disseram que você estava lá dentro, ninguém teve coragem de entrar, até os homens treinados para isso não tiveram coragem de entrar, mas eu entrei sem habilidade, sem saber enfrentar o fogo, fui lá, tirei você do berço, trouxe para fora, você viveu dias de grande risco, pensamos que você ia morrer, mas você escapou, filho. E estas mãos ficaram assim, como resultado daquela noite, daquela hora, da agonia, da dor. Estas mãos foram feridas para que você vivesse. Estas mãos são asquerosas, sujas e algumas vezes de aparência nojenta para que você vencesse na vida. Estas mãos ficaram deformadas para que você não fosse um deformado, para que você fosse aceito pelas pessoas. E diz a história que o moço, ouvindo isso, abraçou o velho pai, o beijou, caiu a ficha, e não apenas beijou o rosto, mas beijou-lhe as próprias mãos, e disse: olha pai, perdão, e agora não me interessa quem vai à festa. Eu até poderia escolher o seguinte, que ninguém vá, mas agora o senhor vai comigo, porque esta festa é sua. Meus amados irmãos, nós não podemos ter vergonha de pessoas a respeito das quais o Senhor Deus, o próprio Deus, jamais se envergonhou. Lembre-se nessa noite de algumas coisas muito importantes. Primeiro, Deus não tem vergonha de ter a sua foto e a minha foto no seu álbum de família. Ele poderia ter rasgado e jogado fora. Pelo que nós somos, pelo que nós fizemos. Faça um exame da sua vida. Dê agora um mergulho em você mesmo. Faça uma análise introspectiva e perceba, chegue à conclusão de que você e eu jamais teríamos condições de ter a nossa foto nesta família, neste álbum. Contudo, Deus não rasgou nem jogou fora, antes pegou a minha foto, a sua foto, o meu nome, o seu nome e cravou no livro e na história da sua família. Amém.
apesar dos nossos pecados, da nossa tragédia, do nosso fracasso, da nossa miséria, das nossas manias, dos nossos hábitos deformados, apesar do nosso estilo de vida às vezes comprometedor, apesar das coisas que só nós sabemos e conhecemos em nossa vida e que seriam bastantes e suficientes para que Deus não quisesse mais sequer olhar para nós, ainda assim a nossa foto está lá, ninguém tirou, Ele não tirou e ninguém pode tirar, bendito seja o nome do Senhor. Isso nos ensina que Ele lida conosco individualmente. Uma das maravilhas do cristianismo é que não é uma religião de massa. Deus não trata de forma linear. Há alguns anos eu estava na cidade de Praga, aqui de Praga não tem nada, é uma linda cidade. E nos anos duros da cortina de ferro, e eu resolvi sair um dia do hotel para ir comprar um broche de cristal para minha mãe, porque aquela é uma região onde os cristais são muito bons e muito conhecidos. E comigo saiu o funcionário do Estado que me acompanhava, desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Quando eu acordava e descia para o café, ele estava lá rindo para me abraçar. E só ia embora quando eu me recolhia ao apartamento. E andando ali pelas ruas da cidade, eu notei uma fila muito grande. E eu disse para ele, que fila enorme é essa? E ele me disse, é porque hoje é dia do pessoal comprar sapatos. Eu digo, como é a história? Eu disse, hoje é dia. Nós não temos aqui uma venda diária, não há produção muito grande de sapatos. Então aí uma vez por semestre eles tiram 3 ou 4 dias para vender sapatos. E eu comecei a achar aquilo estranho. Ele disse, e o mais interessante não é isso. É que a oferta é de apenas 2 ou 3 números diferentes de sapatos. E eu disse, e aí? Ele disse, é muito simples. Quem tem o pé pequeno, enche o sapato, põe enchimento. E quem tem o pé muito grande, corta o bico do sapato. E eu fiquei imaginando o que é tratar as pessoas assim, de forma linear. E comecei a dar graças a Deus pelo fato de que Deus trata com cada um de nós. Somos muitos aqui hoje à noite na catedral, mas Deus trata com cada um de nós individualmente. Conhece a nossa história, nossos planos, nossos sonhos, nossas decepções, nossas frustrações. Deus sabe quem eu sou, de onde vim, para onde vou, o que eu quero, o que eu imagino. E Ele trata comigo face a face, rosto a rosto, olho no olho. Me ama individualmente, como se eu fosse, como se você fosse a única pessoa sobre a face do planeta Terra. Amém? Terceiro lugar, lembre-se, hoje à noite, o perdão pode recolocar as fotos que você rasgou e um dia jogou fora. Gente que você teve ódio, ira, marido, esposa, pai, mãe, filhos, líderes nos quais você depositou confiança e que lhe deixaram absolutamente frustrado, parentes que lhe passaram para trás, que lhe feriram de forma profunda. O golpe veio de onde você menos podia imaginar, teve origem no lugar onde você menos exerceu vigilância porque confiava. Sócios que lhe destruíram a participação na empresa, que tomaram de forma fraudulenta a sua parte. Colegas de trabalho que lhe perseguiram, fizeram tantos movimentos que acabaram tomando o seu lugar no trabalho. Amigas ou amigos que o traíram. Hoje à tarde eu estava lembrando nos anos que eu trabalhei na VIM, Visão Nacional de Evangelização. Eu e o reverendo Ariovaldo Ramos fomos designados para acompanhar uma jovem senhora recém-convertida chamada Wanda Sá. E Wanda foi casada durante 15 anos com um dos maiores mitos da música popular brasileira, um dos grandes ídolos, a nível de um Chico Buarque de Holanda, gente como Carlos Lira. Seu marido ainda hoje tem suas canções tocadas e cantadas nesse país inteiro. E após 15 anos de casamento e 3 filhos, ele foi embora de casa com a sua maior amiga e vizinha de apartamento. E Wanda teve um choque muito grande, rebelou-se contra tudo e contra todos, abdicou de qualquer proposta de fé, enveredou a sua vida pelo caminho das drogas, do vício, tornou-se uma libertina e passou a viver uma vida de autodestruição, porque ela sabia que logo a morte viria, era isso que ela queria. Mas um dia, na sua vida de desordens, ela teve um encontro poderoso com Jesus de Nazaré. Nasceu de novo, conheceu Jesus. E aí
ela, para sobreviver, começou a fazer shows pelo Rio de Janeiro, nos melhores lugares ali da Zona Sul, ela e uma das filhas de Vinícius de Moraes, chamada Georgiana. E então aí entramos eu e Ariovaldo para acompanhá-las durante aqueles giros culturais. E eu lembro que uma noite, num daqueles lugares, eu estava sentado ao lado de um indivíduo que foi muito conhecido nesse país, extremamente inteligente, já morreu, mas alguém que conheceu a vida na sua profundidade, fazendo tudo o que se achava no direito de fazer, que era Ronaldo Boscoli. E aí, lá para as tantas, Wanda cantando, ele me deu uma cutucada, porque ela sempre terminava os seus shows, fosse onde fosse, com 2 louvores e um testemunho da sua conversão ao reino de Deus. E ele disse: olha, já vi muita coisa na vida, bateu em mim e disse: já vi de tudo na vida, mas eu quero dizer a você hoje, Ximenes, que eu nunca vi uma história de transformação e mudança tão profunda e tão bonita como a história de Wanda Sá. Hoje ela louva ao Senhor. Há tantos hinos gravados por ela, é uma bênção, espero que um dia ela possa estar conosco aqui. Queridos, Deus não tem nenhum problema em ter fotos assim. Toda aquela raiva, toda aquela ira que Wanda desenvolveu de sua melhor amiga, que frequentava a sua casa todos os dias e que foi embora com seu marido, isso tudo foi tratado de uma forma sobrenatural. E ela, que havia rasgado, queimado, jogado fora a foto daquela amiga, a recolocou no devido lugar, isso figuradamente. E ela, ao invés de olhar com raiva para aquela situação, olhava agora como um memorial da graça de Deus. Eu quero lhe dizer agora que hoje é o dia de buscar os pedaços de fotos que você destruiu, de gente que você teve raiva, de gente que procurou arrasar com você, de gente que alimenta a sua amargura, que é o fel de sua vida, de gente que você faz questão de arrancar do seu álbum e dizer: você não participa mais disso, rasgou, queimou a foto, jogou no lixo da história. Hoje é o dia do perdão, e perdão é isso, é dizer ao outro: recomece na minha vida, você tem outra chance. Quero lembrar de você com gratidão a Deus. Você, ao invés de ser uma lembrança da desgraça e da tragédia, vai ser na minha vida um memorial da graça e do perdão de Deus. Amém? Preste atenção. Você gostaria que Deus tirasse a sua foto do álbum dele toda vez que você errasse? Ele não faz isso. Observe a história da mulher de Oséias, que coisa horrorosa. Oséias dava um perfume e ela agradecia ao amante. Oséias dava um vestido, ela dizia ao amante: muito obrigado. Isso é uma parábola da nossa relação com Deus, porque Deus nos dá as coisas e nós agradecemos a muita gente, menos a Ele. E se Deus fosse arrancar a nossa foto do seu álbum pelos nossos erros e pecados, nenhum de nós aqui estaria no álbum de Deus, mas estamos porque Ele não nos trata assim. O Dr. Caio, pai do reverendo Caio, que vocês conhecem, quando ele se converteu, foi numa noite, numa véspera de Natal, véspera da noite de Natal, madrugada, a família toda dormindo, e ele começou a ler o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e em João. Deus o atingiu de forma tremenda, e ele começou a chorar e a gritar dentro de casa, isso 2, 3 da madrugada: eu matei Jesus, eu matei Jesus. E em lágrimas gritava dizendo: perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor. E ele conta que à medida em que ia dizendo: perdoa-me, Senhor, uma voz explodiu no seu peito e dizia: e tu perdoas os teus inimigos? E ele fazia que não ouvia e dizia: perdoa-me, Senhor. E a voz repetia: e tu perdoas os teus inimigos? E finalmente o Dr. Caio disse: eu perdoo, eu me rendo. E passou junto a um móvel da sala. Havia ali cartões de Natal que ele iria enviar para os seus melhores amigos. E ele tinha 8 inimigos aos quais ele odiava e andava armado para matar os que encontrasse pela frente. E ele pegou aqueles cartões de Natal e escreveu para cada um dos 8, dizendo: aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, manda que eu te estenda a minha mão e te peça perdão por todo o mal que eu te fiz. E aqui também eu te perdoo por qualquer coisa que tu tenhas feito e me trazido mágoa, tristeza
ou ódio. E ele conta que aquela foi a noite do grande alívio de sua vida. Foi um momento em que Deus o encontrou de forma real. Sabe por quê? Porque quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos o quê? Perdoa as nossas dívidas assim como. O problema não é a oração do Pai Nosso. É fácil orar o Pai Nosso. Todos vocês conhecem o Pai Nosso. O problema é o nível, o paradigma, o modelo, o padrão. Este assim como é que é o problema da história. Perdoa-nos. E aí vem o assim como, do mesmo jeito, do jeito que eu perdoo, tu me perdoes. Eu só quero que tu me perdoes na razão direta do perdão que eu dou. Eu só quero que tu seja misericordioso comigo, da mesma forma que eu sou misericordioso com os meus amigos. Assim como. E queridos, há duas coisas fundamentais no perdão. Primeiro, perdão não é para quem merece. Quem merece não precisa de perdão, é um direito. E segundo, perdão não é para quem nos fez o bem. Quem nos fez o bem precisa de abraço, de beijo. Perdão é para quem nos fez o mal. Perdão é para aquelas pessoas cujas fotos nós rasgamos e jogamos fora. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E é por isso que o Pai Nosso diz, assim na terra como no céu. Nessa noite, saiba que só assim o seu culto terá sentido. Nós não estamos aqui para brincar, isso aqui não é um passatempo de religioso, isso aqui não é devaneio de pregador. Nós só estamos aqui porque cremos no que pregamos e cremos no que cantamos. E se cremos no que pregamos e cremos no que cantamos, e isso é verdade, nós entendemos que assim como Deus nos admitiu, a mim e a você, no seu álbum de fotografias, assim como Ele admitiu gente como Raabe, como Betsabá, como Manassés, como Judá e Tamar, como Amon, como outros, cuja vida era absolutamente indigna, isso faz com que eu também o receba e o perdoe em nome do Senhor Jesus. Como cultuar com mágoas ou ódio no coração, ainda que os motivos sejam aparentemente justos. Por isso eu gostaria que esta fosse uma noite de um espetáculo de perdão. Esta fosse a noite em que você pudesse rebuscar no lixo os pedaços de fotografias que você rasgou. Você já fez isso na vida? Eu já fiz. Algum tempo atrás eu estava com um amigo meu, um empresário muito forte. E ele ligou para minha casa e disse, olha, eu queria que você fosse ali comigo. E eu imaginei mil coisas. Nesses 30 anos de pastorado, eu já fui chamado para fazer tanta coisa. E quando entrei no carro, ele me apanhou em casa, ele estava com um envelope desse tamanho na mão. Eu disse, o que é isso aí? Ele disse, não, é que minha filha acabou o noivado e nós vamos entregar as cartas e as fotos do noivo a ele. Eu digo, mas escuta, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu já pensei que tinha feito de tudo na minha vida, agora vou eu com você devolver fotografia e carta e bilhete de namorado e de noivo. Ele olhou para mim e disse, você vê o que é que um pai passa da vida. E a menina teve o cuidado de juntar tudo, até as fotos rasgadas ela botou os pedaços lá dentro, outras que ela não queria que fossem devolvidas inteiras, rasgou, e o negócio foi muito sério, mas entregamos aquilo tudo e fomos embora. Todos nós temos uma história assim. Mas eu gostaria que nessa noite o Espírito Santo usasse a sua mão e o seu coração com habilidade cirúrgica para remontar fotos que você rasgou, motivado pelo ódio, pela ira, pela amargura, pela decepção e pela tristeza. E assim como aconteceu às 5 da tarde, muitos de vocês com os olhos rasos d'água pudessem dizer, Senhor, eu não tenho vontade e meu sentimento é outro, mas eu vou obedecer em nome de Jesus. Creio no suprimento da tua graça. Estava conversando antes do culto com o reverendo Spinelli e ele estava me mostrando quanta habilidade precisa ter um cirurgião. Eu quero dizer a você nessa noite que ninguém tem mais habilidade do que o Espírito Santo. O Espírito Santo é capaz de curar as suas feridas, de arrancar o que precisa ser extirpado, retirado. Ele é capaz de fazer aquilo que Jeremias disse há pelo menos 1500 anos antes de Cristo. Tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Talvez tenha sido a primeira menção de um transplante na história. Jeremias já falou sobre isso. Curva a sua cabeça. Eu gostaria de ver nessa noite o mesmo espetáculo de perdão que eu vi hoje à tarde, para a glória do Senhor Jesus. Ver muitos de vocês dizendo, é verdade, pastor.
Tem muita gente na minha família cuja foto eu rasguei e joguei fora nas profundezas do inferno. Mas hoje eu aceito o desafio. Não tenho força para isso, não tenho coragem, não tenho sentimento, meu sentimento manda fazer o contrário, mas eu pela fé obedeço. Eu quero reconstituir, eu vou atrás de cada pedacinho das fotos que eu rasguei, porque eu quero dizer de coração limpo: perdoa as minhas dívidas, assim como, do mesmo jeito que eu perdoo os que me devem. Quero dizer de coração transparente: que seja assim na terra como no céu. Você e eu jamais mereceríamos estar nesse álbum de fotografias, mas estamos. E a lei do perdão é muito simples. Eu devo perdoar, porque por mais mal que alguém tenha me feito, jamais me fará o mal que eu fiz a Deus. Assim como as mãos daquele pai foram deformadas para salvar um filho, as mãos do Senhor foram cravadas no madeiro da cruz e os seus pés traspassados, e pelas suas pisaduras, diz o profeta Isaías, nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Diz Isaías, não havia nele beleza alguma, era como uma raiz que brotava de uma terra seca. Eu quero convidá-lo para nessa noite dizer: Deus, de mim não posso, não vou ser hipócrita, mas eu preciso disso, é a minha cura. E eu te peço que nessa noite tu me dês força para ir buscar cada pedaço de foto e nunca mais achar que alguém é indigno de estar no meu álbum, porque eu estou no teu. É isso que a genealogia de Jesus mostra. Se você deseja isso, vou pedir que fique de pé onde estiver, aí no seu lugar. Eu quero orar com você. Vamos lá, em nome de Jesus, amém. Pai amado, obrigado por essa noite, por tua palavra. Nós paramos, Senhor, e refletimos um pouco sobre esta realidade tremenda, de que não apenas Raabe, a prostituta, Betsabá, a adúltera, Manassés, o indigno, mereciam estar fora do teu álbum, mas nós também, porque cada um de nós, ao seu próprio modo, tem falhas tremendas diante de ti. Contudo, este espetáculo de graça, este espetáculo de misericórdia, que faz gente como Raabe, como Betsabá, como Manassés e outros estarem no álbum, na genealogia de Jesus. Quando vemos que o Senhor não teve nenhuma crise de asepsia espiritual, em nenhum instante descartou estas pessoas, antes assumiu, as recebeu, isso nos traz alívio e descanso. Agora o que pedimos nessa noite é que o Espírito Santo nos dê força, nos supra, para que sejamos a repetição dessa história na vida de outros, para que sejamos alívio e não juízo, para que sejamos perdão e não sentença, para que sejamos perfume do céu e não cheiro mau do inferno, para que os outros tenham em nós alívio de um fardo e não um fardo a mais por nós colocado. Dá-nos força para isso. Tu sabes que nós somos pó, somos limitados, a nossa natureza não gosta disso, não somos treinados para isso. Isso vai de encontro a todo o conceito de vida da nossa sociedade e nosso, mas pedimos que haja uma inversão em nome de Jesus nessa noite, e que tu nos socorras com a tua graça, e que assim como nós fomos colocados sem merecimento no teu álbum, aqueles cujas fotos nós tiramos um dia sejam recolocados ali por perdão e misericórdia. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.